Não. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, em Campinas, São Paulo. Atuo há mais de 25 anos com a Escola Dominical, liderança de juventude na igreja, e é um prazer te receber por aqui. Semanalmente temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Quero te pedir 5 coisas muito simples, dos quais depende aqui a nossa continuidade nesse trabalho. Primeiro, inscreva-se no canal. Se você já está inscrito, muito obrigado. Torne-se membro. Nós vamos começar a criar conteúdo para quem é membro do canal. Torne-se membro. Preste atenção, então, por favor. Inscreva-se no canal. Ativa o sino de notificações para o YouTube sempre te avisar quando tivermos conteúdo por aqui. Isso. Curta o vídeo. Ou, não gostei do vídeo, então clica no gostei. Por favor, faz alguma coisa. Gostou, clica gostei. Não gostou, clica não gostei, não tem problema. Mas não deixe de clicar no joinha, ou para cima ou para baixo. Compartilhe. 80% dos meus vídeos são assistidos através de links compartilhados no WhatsApp. Gente, tem tanta gente que nós podemos ajudar. Eu digo nós porque nós trabalhamos junto, ok? Então compartilha, coloca nos status, coloca o link nos stories, manda para todo mundo e comenta, fala para nós de onde você nos assiste, responda as perguntas que eu faço durante a aula. Vamos juntos para mais esta aula da Escola Dominical. Rapidinho aqui, nós atendemos agendas de pregações, será um prazer atender aí os irmãos no meu Instagram, que o link está na descrição. Você conhece as nossas viagens ministrando a palavra de Deus, e eu vou começar a colocar aqui alguns vídeos curtinhos para vocês nos conhecerem nesta parte também. O meu livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor, adquira e ajude-nos nessa criação de conteúdo. E também eu e minha esposa neste ano completamos 25 anos de casados e queremos fazer uma viagem. Ajude-nos, tá bom? O Propósito é Maior que a Sua Dor. Esse livro tem abençoado centenas de vidas, em logo será milhares de vidas. Na descrição do vídeo tem links importantes. Acesse o meu site. Clica aí, acesse o meu site e você tem links importantes, incluindo um link com conteúdo em PDF gratuito, revistas em PDF, comentários, slides, vídeo, convite e muito mais. Bora para a aula de hoje. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos começar mais uma aula da Escola Dominical. O que eu posso fazer por minha igreja é o título da lição 13 na classe de juvenis. Só lembrando, na descrição dos vídeos tem um link que você abre e tem umas pastinhas. Nestas pastinhas tem um link para o meu WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp, tá bom? Outra coisa, rapidamente aqui, você acha interessante você receber numa pastinha slides para todas as aulas? Sabe a leitura diária, como se fosse um cartão mesmo? Deixa eu te mostrar aqui, ó, que eu fiz. Você acha interessante? Eu fiz hoje esses aqui, super fácil de fazer. Eu ensino a fazer, mas você acha que seria legal receber tudo isso aqui pronto, ó? Olha lá, leitura diária aqui, vamos pegar do juvenis, ó. A de hoje, eu tô gravando na sexta-feira, dia 24, ó. Atos 9:36, olha lá, tá aqui, ó. Tá na tela, tá vendo? Só para mandar para os seus alunos. Você acha interessante? Coloca aqui para mim nos comentários a hashtag eu quero. Isso mesmo. Olha só, vamos abrir aqui então a nossa revista. O que posso fazer por minha igreja? Porém o maior dentre vós será vosso servo. Anota aí, no reino maior é quem serve. Anota aí e alguém escreve para nós aqui nos comentários, por favor. Escreve aí, no reino de Deus maior é quem serve, e não quem é servido, até porque Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Quer ser parecido com Cristo, sirva, e sirva pessoas. Atos de serviço é uma característica fundamental da Igreja de Cristo. Os cristãos se reúnem no templo, o lugar de comunhão, para adorar a Deus, aprender a palavra e para servir uns aos outros. Esse processo de convivência e edificação mútua, através dos relacionamentos e de atos de cuidado, é essencial para a vida cristã. Por isso, todo crente deve congregar e ser membro de uma igreja. Afinal de contas, somos membros uns dos outros. O que isso significa? Que nós cuidamos uns dos outros e servimos uns aos outros. Não é? Então, crente que não congrega não serve. Se não serve, tem algo errado. Não é?
É grande demais para servir pessoas. Ah, não, mas que na igreja tem umas pessoas assim, tal. Inclusive você. Entendeu? Então, igreja é lugar de congregar. Congregar para quê? Para ser pastoreado, que ovelha tem que ter pastor. Para ser pastoreado e para servir pessoas. Sabe quando é que nós mais nos parecemos com Cristo? Quando servimos pessoas. Em todas as áreas. Não é só no púlpito, não é só com o microfone na mão. É servindo pessoas, tá? Tópico 1. Jesus ensinou o valor do serviço. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde ele iria se entregar para morrer na cruz, quando recebeu um pedido diferenciado. Ele iria se entregar, tá bom? João capítulo 10 e 18, não falha a memória. Jesus se entregou, tá? E qual que era o pedido de Tiago e João? Eles gostariam de um lugar de destaque, né? Eles gostariam de se assentar ao lado de Jesus no seu reino. Ou seja, eles desejavam um lugar de destaque e autoridade acima dos demais discípulos, tá? Isso chamou tanta atenção de Jesus que foi registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Esse pedido foi intermediado pela mãe destes discípulos, mas fica claro que era um desejo pessoal ali de Tiago e João. Jesus aproveitou a ocasião para ensinar o princípio divino. Seus discípulos devem seguir seu exemplo e, em vez de desejar honrarias, deveriam estar prontos para servir, tá? Ao invés de ambicionar posições, lugar de glória e reconhecimento, ou mesmo desejar subordinação, eles deveriam olhar para o próximo e servi-lo, fundamentando assim o serviço, o amor e o cuidado como princípios a serem seguidos pelos cristãos. Aí aqui eu faço uma pergunta. Então o crente não deve desejar posições de destaque, posições de liderança, né? Por exemplo, o crente não pode desejar ser um obreiro, né? O adolescente não pode desejar ser um líder, ser um obreiro, um diácono, um presbítero, o pastor da igreja, o presidente, não pode. A questão não está na posição, está na motivação. Anote aí, no reino, toda posição é para servir pessoas, servir o reino, tá? Aí você pode ir lá em José, todo mundo fala que José sentou no trono, mas ninguém fala que ele sentou para servir. Ninguém fala que José vai viver, quando ele, aliás, ele não sentou no trono, né? Mas José vai viver no palácio, José vai, quando se torna governador, são os 14 anos mais desafiadores de sua vida. Eu costumo dizer assim que são 14 anos sem férias, são 14 anos sem poder sair em público, imagina. Por quê? Porque toda a pressão do mundo estava sobre José. Todo mundo sabia que o que estava acontecendo em tempos de bonança e de escassez era por causa das ordens de José. Você acha que todo mundo gostava? Você acha que ninguém criticou aquilo que José fez? Mas o fato é que José entendeu. Ele diz isso para os seus irmãos. Deus me enviou para cá para a preservação da vossa vida. Então o problema não está na posição. O problema não está em desejar posições, mas na motivação. Então não tem problema desejar e devemos desejar. A Bíblia diz: se alguém deseja o episcopado ou pastorado, excelente coisa deseja. Agora, qual é a motivação? É para servir. No reino, maior é quem serve. Então não importa se é o pastor presidente ou se é o faxineiro da igreja. No reino, todos somos servos de Cristo. Por isso que eu aprendi que no reino você não sobe degraus no ministério, você desce. Porque quanto mais credenciais nós recebemos, significa que sobre nós tem mais responsabilidade. Então, quando era um cooperador, era um cooperador. Qual que é a responsabilidade do cooperador? É um cooperador, né? É um cooperador ali. Faz tudo. O diácono, servir as mesas. O diácono, o presbítero, ensinar a igreja. Aí o negócio começa, né? Então, todos estão ajudando ali o pastor, mas o presbítero é aquele que está com o ombro embaixo que dá carga junto com o pastor. Entende? Então, as credenciais são para serviço. Serviço. Então, novamente, concluindo aqui, o problema não é desejar a posição. É não entender que a posição no reino, por mais glamour que se pareça, por mais luxo, é para servir. É para servir. Tópico 2, chegando aqui, você já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo,
comenta e compartilha, tá bom? Comenta e compartilha, irmãos. Nós estamos aqui trabalhando para o reino de Deus. Lembrando que temos podcast, e o nosso podcast está muito top, um conteúdo muito abençoado. E você sabia que as pessoas, até por conta da pandemia, cresceu muito isso, as pessoas estão consumindo muito podcast, tá bom? Então, me ajuda a mostrar para as pessoas, tem um podcast bacana, legal aqui, assiste aí, tá bom? Vai ser interessante. Olha só, servir é fundamental. O serviço é fundamental na vida cristã. Ele estava presente na igreja primitiva e sempre fez parte do testemunho de vida dos cristãos ao longo da história. O chamado ao serviço está presente em todo o Novo Testamento, aliás, na Bíblia como um todo. Os apóstolos falaram sobre isso, motivando os irmãos a servirem uns aos outros. Entende por que nós temos que congregar? Porque fica claro que o primeiro passo para se envolver com o serviço a Deus é ter comunhão com a igreja local. É necessário que todo crente seja membro de uma igreja. Esse é um compromisso elementar. A fé cristã não deve ser vivida em isolamento e individualismo. Isso até ocorre em lugares onde há muita perseguição e os cultos são proibidos. Porém, o projeto de Deus é que os irmãos vivam em comunhão. O fato de haver atritos entre os irmãos não deve impedir que a gente se sente à mesa. Nós devemos atuar, sabe o pai e mãe que fica ali pacificando? Ops! Agora é hora de comer. Agora é hora da janta. Chega! Entende? Mas a igreja é o lugar de nós nos reunirmos, de nutrirmos em comunhão, de servirmos uns aos outros. Então é muito egoísta uma pessoa dizer assim, eu faço parte da igreja, mas não sirvo em nenhuma igreja. Então a pessoa não é pastoreada e não serve ninguém. Ela não serve, eu só sirvo a Jesus. Aí a Bíblia diz assim, se você diz que ama a Deus, mas não ama o irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Então, a coisa mais difícil para todos nós hoje é entender que servimos a Deus servindo pessoas. Honramos a Deus honrando pessoas. O reino sempre foi sobre pessoas cuidando de pessoas. Lê lá Atos 2. Você vai ver gente cuidando de gente. Tá bom? Igreja é gente cuidando de gente. Jesus não morreu por banco, por ar-condicionado, por nada. Jesus morreu por gente. Por isso que igreja é gente cuidando de gente, tá? Bom, como posso servir? Tópico 3. Cada crente deve procurar colaborar com a obra de Deus de alguma maneira. Existem muitas áreas ministeriais. Através do serviço cristão, as famílias são edificadas, vidas são salvas, pessoas são libertas, a igreja cresce e cada um recebe o cuidado de que precisa. E assim o reino de Deus se faz possível no mundo. Mas talvez você pergunte, como posso colaborar, o que eu posso fazer em minha igreja? Esta é uma grande pergunta, né? Então assim, não importa a idade, todos podemos contribuir com alguma coisa, né? Então a primeira coisa é se disponibilizar e colocar-se sempre à disposição para fazer algum trabalho. Deixa eu contar aqui uma experiência aqui para vocês, que eu acho que vale a pena eu contar. Esta é uma aula para a classe de juvenis. Eu sempre fui aquele adolescente que ficava próximo do púlpito. Eu nunca fui do fundão. Não me lembro se na escola era assim também, mas me parece que sim. Eu nunca gostei de ser o último, ficar lá atrás, lá na porta. Não. Sempre gostei de ficar perto do altar, perto dos músicos, perto do pastor, perto. E sempre olhei quem estava pregando, quem estava tocando, quem estava pregando, sempre fiquei ali. Eu me lembro que eu devia ter 12, 13 anos, quando na igreja que a gente... Eu já devia ter mais, talvez. Não, devia ter 15, 16 anos. Na igreja que eu congregava, que eu vou pregar nela agora em junho, inclusive, essa igreja. E eu estou falando então de 30 anos, quase 30 anos atrás. Nessa igreja, estava acontecendo naquele final de semana o congresso de jovens de todo o campo, que não era do tamanho que é hoje, fica em Piracicaba essa igreja, mas enfim, era de todo o campo, tinha acho que 8 congregações na época, 8, 10 congregações. Então, quando reuniu os jovens, não tinha separação, jovens, adolescentes, como tem hoje. Então, quando reuniam os jovens, tinha lá, sei lá, 150 jovens, talvez. Eu lembro que a gente ia para a igreja,
andando, né, passando entre os bairros e conversando, era muito gostoso. A gente ia andando, depois acabava o culto, a gente voltava caminhando para casa, depois ia de carro e tal, mas na maior parte das vezes a gente ia e voltava a pé. Poucos tinham carro. E reuni então os jovens lá para esse congresso. Toda primeira segunda do mês tinha um culto de jovens geral, e esse era o congresso anual dos jovens da Assembleia de Deus em Piracicaba. E naquele sábado, que era a abertura do congresso, eu estava na casa do Silas. Os dois regentes eram irmãos e se chamavam, ou se chamam ainda, né? Silas. Eu tenho contato com um deles ainda. Aquela época cantava muito Voz da Verdade, Matos Nascimento, tal. E outros, Wagner Roberto, quem é dessa época vai lembrar. E eu lembro que eram umas, 2 da tarde, eu estava na casa de um dos Silas. Eles eram irmãos? Não lembro bem, mas enfim, os dois regentes se chamavam Silas. Eu estava na casa de um deles que tocava... Não, eles eram irmãos, sim. Irmãos, desculpa esse detalhe, faz 30 anos. Eu sei que eram os dois regentes. O que aconteceu é que um dos hinos que um dos Silas ia reger, naquele dia, a empresa chamou ele para trabalhar. Então o que acontecia? No hino que ele regia, o outro tocava. Então, se ele não está lá para reger e o outro não toca para reger, quem que toca? Tá entendendo? Então, ele ficou numa saia justa. Por quê? Porque quem ia reger não ia poder estar por causa de um compromisso de trabalho que surgiu ali de última hora, né? E o outro, que era regente também, só que naquele hino tinha que tocar. E eu tava lá, 2 da tarde, nunca tinha regido, nunca, tinha 14, 15 anos. Mas ali, disponível, sempre evangelismo, vamos, não sei o que, vamos, vigília, vamos, canta, vamos, prega. E essa foi uma experiência que marcou a minha adolescência e eu levo para a vida toda, conto em muitos lugares. O Silas olha para mim, um adolescente de 15 anos, sei lá, e fala assim: tem coragem de reger os jovens? Eu tô falando o campo inteiro. Você tem coragem? Falei, claro que eu tenho. Então tá bom, então você vai reger. Não fala pra ninguém, mas você que vai reger. Tá bom. Fui pra casa. Entrei no banheiro. Época de fita ainda, lembra? Fita que você enrolava as fitas cassete com a caneta. Mas eu nem lembro se eu cheguei a usar. Eu sei que eu entrei no banheiro. Sabe aquele espelhinho que tem a bordinha laranja assim no banheiro, né? Casa dos meus pais, bem simples. E eu fiquei na frente do espelho, imaginando a letra do hino, regendo o hino, colocando jovens de pé e tal. Quando chegou a noite, a hora que a mocidade recebeu a oportunidade para cantar, quem que se levanta para reger os jovens? Gente, eu nunca vou esquecer dessa experiência. Me levantei, a hora que eu me coloquei na posição e fiquei olhando para os jovens na autoridade. Aqui, ó. Tipo assim, entendeu? Deixa comigo. Aqui, ó. Os jovens ficaram em pé, meio não entendendo nada. A introdução começou, eu não lembro qual é o hino, mas eu lembro, irmão. Aqui, ó. Ó. Nunca vou me esquecer dessa experiência. Isso marcou a minha vida. Eles talvez tenham esquecido. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Estou contando aqui para vocês, parece que está acontecendo agora. Então, no reino, nós precisamos estar sempre disponíveis. Eu aprendi uma coisa que nós precisamos ensinar, principalmente para os adolescentes. Não é sobre aquilo que você descobre ou aquilo que você recebe, mas sobre aquilo que você descobre. Como assim? No meu livro, tem uma parte do meu livro que eu falo sobre propósitos. Propósito propósito e habilidade. Propósito é universal. Somos filhos chamados para servir. Somos filhos chamados para manifestar a glória de Deus. Propósito é universal. Agora, habilidade, cada um tem a sua. Mas esse é o detalhe. Habilidades e dons já estão em nós.
Muitas vezes nós estamos buscando receber aquilo que deveríamos buscar, descobrir e desenvolver. Então, a pergunta correta não é como receber dons e talentos, mas como descobrir e desenvolver aquilo que já está em mim. Entende? Então, todos no reino têm dons e talentos. Todos no reino têm dons e talentos. É muito mais sobre descoberta e desenvolvimento do que sobre recebimento. Por que que todos têm dons e talentos? Eu estou dizendo isso. Pode ser dons ministeriais, espirituais, naturais, enfim. Por que que eu estou dizendo isso? Porque todos nós somos criados para a glória de Deus e chamados para servir. Assim como não faz sentido fabricar uma garrafa térmica sem dar a ela habilidade para ser térmica, não faz sentido criar-nos e chamar-nos para algo sem nos habilitar para realizar aquilo. Que é isso, irmão? Eu vou embora. Eu vou levantar da mesa. Pelo amor de Deus, irmão. Já está em nós as habilidades. Ok? E aí, como liderança desses departamentos, eu volto a falar da minha experiência. Os meus líderes me deram oportunidades. Os meus líderes tiveram coragem de entregar o microfone na minha mão. Sabe? Esse jovem senhor hoje, que tá ficando branco aqui os cabelos, sabe? Que chega na igreja e prega e tal. É porque lá atrás líderes tiveram coragem de me dar a oportunidade. Líderes tiveram coragem de falar, prega, Denis. Líderes tiveram coragem de falar, canta, Denis. Líderes tiveram coragem de falar, dá aula na escola dominical. Então, cabe à liderança formar novos obreiros, né? E hoje, mais do que nunca, é hora de a liderança sair um pouco de cena e joga pra meninada. Deixa eles fazer, deixa eles trabalhar. Fico triste quando eu vou numa festividade de jovens ou de adolescentes e só a liderança fala. E se tem igrejas de fora, então todos os líderes das outras igrejas têm que falar. E eu fico falando, e os jovens? Nenhum jovem vai cantar, nenhum jovem vai dar uma palavra. Cadê? A festividade é dos jovens, eles não participam, né? Então, tem muita gente querendo trabalhar e tem muito trabalho para fazer. E por último, a igreja que Cristo vem buscar. O tempo de servir é hoje. Jesus Cristo está voltando. A igreja que Jesus vai arrebatar é um grupo de cristãos que são verdadeiramente comprometidos com Ele, obedientes à sua palavra, fiéis e que estão servindo. Por isso não é tempo de enterrar talentos ou de ficar distraído apenas com as coisas desse mundo. Por isso que o jovem precisa desse empurrão. Entende? O jovem, o adolescente, ele precisa sentir que ele pertence a alguma coisa. Então ele precisa estar fazendo, ele precisa estar trabalhando, ele precisa estar envolvido. Certo? Sempre com a supervisão, é claro, sempre com aquele apoio e tal. Não é solto, não. Faz do jeito que quer e faz quando quer. Não. É dando suporte. É ali, vamos ali, tal. Certo? Por quê? Porque nós fomos chamados para servir. E é uma grande alegria servir na casa do Senhor. E mais do que nunca nós precisamos incentivar essa juventude a servir a Deus, porque senão a igreja fica sem obreiros. Tem muitas igrejas que estão preocupadas demais que os jovens, que os adolescentes tenham formação intelectual. Cuidado, porque tem igreja que já não tem mais obreiros. Porque o jovem, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para a faculdade, ele fica tão vislumbrado com aquilo, começa a ganhar dinheiro tão cedo. Ele fala, eu pegar meu carro 0 km e colocar 12 adolescentes dentro? Nunca que eu vou fazer isso. Eu ficar com molho de chave na mão para ter que chegar na igreja ser o primeiro a chegar e o último a sair? Nunca que eu vou fazer isso. Então nós temos que achar esse equilíbrio. E quando o jovem, o adolescente, ele entende o seu lugar ali no corpo, ele descobre o seu lugar no corpo, uma coisa ajuda a outra. Nós não estamos na igreja por causa daquilo que fazemos, mas para fazer alguma coisa. E esse para, muitas vezes, nessa fase da juventude, que existem tantas dúvidas e tantas atrações mundanas querendo puxar de todas as formas, saber que você tem uma responsabilidade, dá um senso de pertencimento, dá um senso de utilidade, dá um senso de não é utilidade nem responsabilidade que eu queria dizer.
enfim, de comprometimento mesmo com aquele lugar. Isso é muito importante. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro, próximo trimestre, como eu costumo dizer, é só uma lombadinha. Já está chegando aí, próximo trimestre, por o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Vai ser top demais essa revista. Deus abençoe vocês. Forte abraço.